Rapaziada, tá tudo derretendo. Os fundos imobiliários e as ações, eles estão caindo de ladeira abaixo nessas últimas semanas. E aí, né? O que a gente deve fazer nessa hora? As ações e os fundos imobiliários, eles vão simplesmente sumir do mapa, vão virar pó. A gente vende esses ativos antes de perder tudo pelo pé. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo, né, na minha carteira nesse momento de queda na bolsa. Eu vou abrir a minha carteira de investimento aqui e vou mostrar para vocês a variação negativa que eu estou tendo dos meus investimentos nesse momento. E vou falar para vocês como eu faço, né, como eu ajo nesse momento de queda no valor das cotas no mercado secundário e qual a minha linha de raciocínio para lidar com esses momentos de pessimismo com relação aos fundos imobiliários e às ações na bolsa. Então vamos nessa. Abrindo a minha carteira aqui no site do Investidor 10, a gente já se depara aqui com esse banho de sangue, né? Os ativos tudo em vermelho, tá tudo em queda aqui. Os fundos imobiliários até mais do que as ações. Eu estou com o valor investido aqui de R$ 91.989. O meu patrimônio está com a variação de menos 2,65% nesse momento que eu estou gravando aqui, mas já chegou a alcançar aqui uma ordem de desvalorização de menos 4%. Então, nesse momento, se eu fosse vender aqui os meus ativos, eles estariam valendo apenas R$ 89.553. Isso apenas a variação dos valores das cotas, sem considerar aqui o recebimento dos dividendos. Se a gente considerar aqui os dividendos que eu já recebi, o meu patrimônio ele já me rendeu desde o começo, desde dezembro de 2022, uma rentabilidade positiva de 17,12%. Nas ações, eu estou com a rentabilidade aqui, apenas levando em consideração a variação das ações, de 2,74%, enquanto se eu considero os dividendos recebidos apenas das ações, eu estou com a valorização aqui de 31,42%. 31,42% de rentabilidade. Nos fundos imobiliários, né, a queda está sendo bem maior aqui. Estou com a desvalorização das cotas de menos 4,50%. Se eu levar em consideração os dividendos que eu já recebi dos fundos imobiliários, eu estou com 22,11% de rentabilidade, né? 22,11% positivo. A parte de renda fixa da carteira já está me rendendo aqui 0,8% e se considerado o recebimento dos juros fica de 1,28%. Então, de fato, o que a gente está vendo aqui é que o que está arrastando a rentabilidade da minha carteira para baixo é a parte de fundos imobiliários. A parte de ações e de renda fixa, como a gente vê aqui, não estão com a valorização tão alta, né, mas estão no positivo e isso está amortecendo a desvalorização da carteira como um todo. Na renda fixa aqui, eu estou com um valor de R$ 17.010 investidos em um CDB de liquidez diária do Banco da Ecoval. Esse CDB ele tem uma rentabilidade de 110% do CDI, e eu comecei a investir nele aqui no dia 20 de setembro. Então eu estou prestes a completar aqui um mês com esse ativo na carteira. Esse ativo ele já me rentabilizou esse valor aqui, nesses 18 dias úteis que eu estou com ele até agora na carteira. Nas ações, como eu falei, os meus ativos estão com 2,74% de valorização. A Sanepar foi a que mais se valorizou, Ela teve uma valorização aqui de 62,14%. Eu comprei as ações dela por R$ 3,46 e hoje eles estão valendo aqui R$ 5,61. Eu comprei essas ações no dia 10 de fevereiro de 2023 e a rentabilidade total que ela me proporcionou foi de 89,68%. Isso é a soma dos dividendos mais a valorização das ações. Porém, eu comprei poucas ações, comprei apenas 10 ações, então meu percentual nessa empresa é insignificante aqui perto dos valores dos demais ativos. A Vale, ela valorizou bastante também, mas como eu não recebi dividendos dela ainda, a sua rentabilidade total aqui, ela ficou no negativo. Já o Banco do Brasil, como é uma empresa que já me pagou bastante dividendos, ela está com excelente rentabilidade aqui, 88,61%. Embora a sua ação ela tenha tido uma valorização aqui, de apenas 1,87%. As ações dela já tiveram uma valorização bem maior, mas nesse momento do mercado aqui, as ações do Banco do Brasil elas estão oscilando bastante. Então, ora esse percentual está 7 ou 8% positivo, 7 ou 8% de valorização, ora está no negativo, ora está em 1,87%, então fica nisso. Isso provavelmente vai se manter assim, até que a economia ela apresente sinais de estabilidade e melhora. A Taesa ela está bem parecida com o caso do Banco do Brasil aqui na minha carteira, ela está num momento onde as ações dela estão menos valorizadas no mercado.
Mas como ela já me pagou muito dividendo, ela está apresentando uma rentabilidade mais alta aqui nesse momento. Então assim, pessoal, se você, assim como eu, você pretende investir com foco em dividendos, né, visando uma renda passiva com os proventos dos seus investimentos, você precisa se preocupar mais com essa coluna aqui de rentabilidade do que com a coluna de variação dos seus ativos, né, com a coluna de variação do valor dos seus ativos. Claro que a gente não pode negligenciar essa desvalorização aqui, ó, mas a rentabilidade, essa coluna aqui de rentabilidade, ela deve pesar mais na sua decisão de compra e venda de um ativo do que essa variação do ativo em si. Eu até gosto de usar essa coluna aqui de variação dos ativos para identificar oportunidades. Dá para a gente ter aqui uma fotografia geral de todos os seus ativos da carteira, né, de como estão todos esses investimentos, se as ações ou se as cotas dos seus fundos imobiliários estão mais desvalorizados, se estão apresentando uma oportunidade ali de você fazer um aporte que está num valor interessante para você. Então sempre que eu vou fazer um aporte, um ativo, eu venho aqui e dou uma checada nessa coluna. Já aqui nos fundos imobiliários a gente vê que absolutamente todos os meus fundos eles estão em quedas, né? Alguns em queda mais acentuada do que outros, mas todos caíram o valor das suas cotas no mercado. O KNR11 ele está caindo 10,66% nesse momento, já chegou a passar aqui de 11% de queda. O KNR11 ele já vinha em queda mesmo antes, né, dessa depressão aí dos fundos imobiliários, o que acabou se somando, né, a essa queda no mercado e gerando essa derrocada toda aqui. O HSML11 e o HGBS11 estão caindo ambos aqui por volta de 7,5%. O setor de shopping está tendo bastante dificuldade nesse momento também, né? Os fundos de shopping eles sofrem bastante com essa alta de taxa de juros e também momentos de inflação mais alta, né? Porque os gastos que as pessoas elas têm no shopping são, primeiro, né, que as pessoas eles cortam quando o nosso dinheiro ele tem um poder de compra reduzido, né? O dinheiro ele é direcionado todo para os gastos essenciais. Então os shoppings eles ficam menos movimentados, né? E isso interfere na receita dos fundos. Como eu tenho um valor alto investido nesses três fundos, né, a queda deles está contribuindo muito aqui para a desvalorização do meu patrimônio. O ALZR11, o TRXF11 e o PVBI11, eles também estão com percentuais de desvalorização acima de 4,5 aqui, ó. O ALZR11 e o TRXF11, ele também já estavam com problema antes mesmo, né, dessa queda generalizada do mercado. O TRXF ele está com uma alavancagem alta nesse momento, né, ele realizou várias compras de ativos, ele captou dinheiro no mercado a uma taxa de juros mais alta, ele se encheu de dívidas, né? E agora a gente está nesse momento mais delicado aqui da economia, né? Com uma alta taxa de juros e inflação mais alta também. Então vamos ver aqui como ele vai lidar com isso. Os fundos de papel, eles estão resistindo mais do que os fundos de tijolo, mas eles também estão começando a cair, como a gente pode ver aqui pelo HGCR11 e pelo AFHI11. O GARI11 e o RBVA11 eles estão se mantendo aqui com uma baixa queda, isso porque esses fundos eles pagam bons dividendos. Isso passa a atrair mais investidores, principalmente esses investidores mais iniciantes que buscam por esses ativos que pagam mais dividendos. Então perceba que não é uma queda isolada em um ativo ou em uma classe de ativo. Tanto as ações aqui quanto os fundos imobiliários eles estão em queda nesse momento e os prováveis motivos aqui dessa queda são o rombo fiscal nas contas públicas, né? Esse rombo que a gente vê aí diariamente ser divulgado, uma nova dívida que o governo fez, um aumento dessa dívida, um rombo. E esse rombo nas contas públicas, eles estão aumentando o risco fiscal do Brasil. E esse problema de risco fiscal está gerando uma série de outros problemas. Entre eles, um aumento da taxa de juros. E esse aumento da taxa de juros, ele tem o objetivo de estancar o aumento da inflação. Então a inflação, ela não para de subir, ela está fugindo aqui da meta, né, do teto que o país ele tem estabelecido. Taxa Selic alta é excelente para quem investe aqui na renda fixa, mas os fundos imobiliários eles não performam bem nesses períodos. Na verdade, a relação aqui da Selic com o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, é uma relação inversa, né? Quando a Selic ela sobe, o IFIX ele tende a cair, né? Os fundos imobiliários eles tendem a cair ou andar de lado, como a gente consegue ver aqui, ó, por esse gráfico. Em momentos como esse, né, boa parte dos investidores eles tiram o seu dinheiro dos fundos imobiliários, seja vendendo os seus ativos ou evitando de aportar neles, né, e investem esse dinheiro na renda fixa, em Tesouro Selic, em Tesouro IPCA, CDB e outros títulos de renda fixa, porque esses investimentos de renda fixa, eles estão, além de rendendo mais nesse momento, né, eles possuem maior segurança também. Então, assim, não há no Brasil hoje um investimento com esse combo de benefícios que a renda fixa está oferecendo.
Por estar exposto aqui em 3 classes de ativos diferentes, né, nos fundos imobiliários, nas ações e na renda fixa, eu estou com situações aqui de rentabilidade diferente neles. Então não dá para ter uma clara noção aqui pela minha carteira, porque os meus ativos de renda fixa eles são mais recentes, mas os meus investimentos na renda fixa atrelados a CDI e IPCA, eles estão voando nesse momento, né, estão gerando altas rentabilidades e ainda com potencial de crescer mais até o final desse ano. Em contrapartida, os fundos imobiliários, como a gente viu aqui, estão caindo o valor das suas cotações e as ações, né, algumas delas também estão começando a cair. Então, nesse momento, fica muito evidente aqui, pessoal, a importância que tem da gente diversificar os nossos investimentos. Vamos lá, diante disso, o que eu estou fazendo agora? Eu estou comprando fundos bons, né, fundos com bons fundamentos, fundos de boas gestoras e sempre com preços mais baixos. Esses momentos onde os fundos eles caem o valor das suas cotas por um fator externo, né, não é por algo errado feito pela gestão, são os momentos que são mais aguardados por quem investe em fundos imobiliários. Então eu já fiz vários aportes, né? Estou aportando com mais cautela, porque tem momentos que eu faço um aporte de manhã e de tarde esse fundo ele já caiu aqui 1% do seu valor. Então eu estou comprando aos poucos, né? Tem que ficar de olho também, observar se não tem algum problema interno no fundo. Muitos fundos bons, de boas gestoras, eles estão com seu P sobre VP abaixo de 1, isso é a oportunidade. Se o seu foco é dividendos, quanto mais cotas de bons fundos você tem na carteira, mais dividendos você recebe. E se você comprar barato as cotas desses fundos, vai aumentar a rentabilidade da sua carteira a longo prazo. Então esses aqui foram alguns aportes que eu fiz recentemente. Nesse mês de outubro eu estou aportando em fundos imobiliários, estou aportando também em ações e renda fixa. Eu já aportei todo o valor que eu tinha para aportar em outubro, né? Eu já estou entrando aqui no valor de aporte de novembro. Os fundos de papel eles estão começando a cair, eu já fiz alguns aportes neles e pretendo comprar ainda mais, estou de olho aqui. Os meus aportes no exterior eu já vou começar assim que bater os 100k investidos aqui no Brasil, né, em fundos imobiliários, ações e renda fixa, falta pouco. Eu já defini quais ativos que eu vou investir lá fora, está faltando apenas definir aqui qual corretora que eu vou usar. Eu estou em dúvida entre Banco Inter e Nomad, mas logo eu decido aqui e trago um vídeo falando sobre isso para vocês. Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, né? Foi um vídeo mais curto, eu só quis vir expor aqui o que eu venho fazendo nesse momento de queda das cotações aí dos fundos imobiliários, das ações. Rapaziada, fiquem tranquilos, renda variável é isso mesmo, ela cresce caindo, mas no longo prazo, o histórico ele sempre mostra que a gente é recompensado quando a gente faz esses investimentos na baixa. Eu espero poder ter sido entendido e de alguma forma ter contribuído ou ajudado com algo aí para vocês. Eu peço que vocês deixem aqui nos comentários também o que vocês estão fazendo, né? Vocês estão aportando, aproveitando as oportunidades para comprar ativos que estão, bons ativos que estão em baixa, ou você já direcionou toda a sua renda todo o seu valor para renda fixa. Deixe aqui nos comentários como está a situação aí na carteira de vocês. Novamente eu peço que você deixe o seu like, caso você tenha gostado desse vídeo. E se quiser me acompanhar na minha jornada, né, próximo aos 100k, eu estou batendo na porta já, inscreva-se aqui no canal. Então vou ficando por aqui, rapaziada. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!